Olá pessoal, dando sequência, vamos falar aqui do livro de Paulo Estevão. Bom, é um livro muito interessante, a história dele é bem marcante e é um livro que já começa aprendendo a sua leitura nos primeiros capítulos já do livro. Começa contando a história de uma família que morava no interior, que era Gesiel, o pai dele, né, e Abigail, e eles sofriam uma repressão muito grande do exército romano. E um certo dia uns soldados chegam e pedem para poder o pessoal ir lá, quem que achasse estava sendo injustiçado, que podia chegar e reclamar com o governo, que eles iam escutar todo mundo. Aí o Gesiel vira pro pai, fala com o pai que não é pro pai poder ir lá reclamar, a filha também fala, mesmo assim ele vai lá reclamar com o exército e fala que eles confiscaram vários bens dele, que só sobrou dele um sítiozinho, e que ele morava com o filho e com a filha. E aí o pessoal do exército fala, então, já que é assim, então nem o sítio mais você vai ter. Você tem 3 dias para poder desocupar o sítio e nós vamos confiscar também. E ele volta para casa desconsolado, taca fogo na plantação dele e os soldados de Roma descobrem que foi ele que tacou fogo e manda prender a família. E prende todo mundo, vai todo mundo lá. E quando chega lá, fala o seguinte, eles matam o pai de Gesiel no tronco. Abigail ainda consegue ir embora com alguns vizinhos que eram amigos, levado para uma outra cidade, e Gesiel vira escravo deles e colocam ele no mar para poder trabalhar nas navegações com o pessoal. E aí já começa a história, a trama toda. Eles separam a família, Gesiel vai para um canto, Abigail vai para o outro, lembrando que eram famílias que seguiam muito a fio o Antigo Testamento. Então eles acreditavam que um dia o Messias viria, que iria salvá-los e tudo, mas eles não tinham conhecimento ainda que o Cristo já tinha a passagem dele na Terra já e tudo. E aí eles tomam caminhos diferentes. A Abigail vai morar numa cidade, onde ela começa a morar com esses vizinhos, que são amigos da família, né? E aí ela conhece Saulo de Tarso, que é um rapaz que é o principal personagem da história, que ele vai ajudar, ele se apaixona por Abigail e ele vai para a cidade para poder ser nomeado doutor da lei, que ele foi como posso dizer, aluno, discípulo de Gamaliel, que era o doutor da lei, que estava como se fosse aposentando e ele assumiu o lugar dele. E o doutor da lei, o pessoal que ia para a sinagoga, o pessoal falava do Antigo Testamento e tudo, seguia as leis de Moisés, bem à risca, né? E ele se apaixona por Abigail e começam a ter um romance. A Abigail conta para ele o que aconteceu, como que ela foi parar naquela cidade, que ela perdeu o irmão dela, que eles mandaram o irmão dela poder trabalhar como escravo e ela nunca mais teve notícia do irmão. E ele, como muito fluente na cidade toda, ele pega e fala que não vai descansar enquanto não conseguir achar o irmão dela, que ele vai ajudar ela nisso. E enquanto isso, numa outra situação, que é a situação de Gesiel, ele está dentro do navio e o pessoal vai levar um cara muito importante, que é Paulo Sérgio. E esse cara vai lá e adoece dentro do barco. E é um dos caras assim, muito importantes que estão dentro do barco. O capitão do barco solicita Gesiel para Gesiel cuidar dele, que o cara adoece. Eu acho que ele pega chagas, mais ou menos. E ele pede pro Gesiel cuidar do cara, porque é o cara que tem mais fluência, mais educado, vai conseguir seguir os princípios que o barco pede, né, para poder cuidar daquela pessoa. Aí o Gesiel cuida do cara, vai falando para ele dos ensinamentos e tudo, até que o cara consegue realmente se recuperar, mas em contrapartida Gesiel adoece. E naquela época o pessoal chamaria o seguinte: a escrava adoeceu e joga no mar. Então eles iam julgar Gesiel no mar e dar como morto. Aí Paulo Sérgio chega para o capitão do navio e pede para poder, como uma forma de agradecimento, que o cara salvou a vida dele, se não tinha como pegar Gesiel e soltar Gesiel no porto mais próximo e colocar na nota lá como se ele jogou ele no mar e ele estava morto. Porque era uma forma dele de agradecer Gesiel por ter salvo a vida dele. E o capitão vai lá e concorda com isso. Eles, no meio da madrugada, eles param num porto. E Paulo Sérgio chega, chama Gesiel no canto e fala com ele assim: olha, não sei se você vai sobreviver, que você está muito doente, mas se você conseguir sobreviver, alguém conseguir cuidar de você e tudo, a primeira coisa que você vai fazer é trocar de nome
porque se alguém descobrir que você ainda está vivo e tudo, isso pode dar problema lá para Roma e tal, que não sei o que. Não, beleza. Solta Gesiel, e nisso um rapaz encontra Gesiel precisando dos cuidados, fala assim, me ajuda e tal. Ele diz, não, eu vou te levar na casa do caminho, que lá eles vão poder cuidar de você. Chegando lá na casa do caminho, ele encontra Pedro e Tiago, onde pegam, começam a cuidar dele, perguntam como é que ele foi parar ali, ele pega e conta a situação toda, o que aconteceu com ele, mas que ele confia fiamente no dia, a vinda do Messias e tudo, e Pedro, muito feliz, fala com ele assim, você não sabe, o Messias já esteve aqui, ele foi Jesus Cristo. E ele pega as anotações de Mateus e entrega para Gesiel, para poder ele aprender sobre tudo e tal, ele pega e lê, e resolve levar a mensagem do Cristo para frente. E nisso ele muda de nome e começa a se chamar Estevão. E ele começa a pregar para os moradores da região, o pessoal vai sempre lá, ele vai em praça pública para poder fazer a apresentação, explicar sobre o que o Cristo na realidade queria, essa vontade de ajudar as pessoas, e ele vai sempre falando e todo mundo já fica super feliz com o entusiasmo de Estevão e a simplicidade, a bondade na voz, a forma dele de levar o evangelho para frente. Enquanto isso, Saulo, na cidade, descobre sobre as atividades dessa tal casa do caminho e ele resolve investigar. E ele pega e vai numa dessas pregações de Estevão e começa a contestar com Estevão qual o motivo que leva ele a acreditar realmente que o Jesus Cristo é o Messias prometido, e sempre na maior naturalidade, na tranquilidade, na bondade de sempre, Estevão sempre responde Saulo com aquela tranquilidade, e isso incomoda friamente o Saulo, e ele começa a perseguir os trabalhadores da casa do caminho, e aí ele manda prender Estevão. E nisso ele prende Estevão e pergunta se, mesmo ele estando preso, se ele ainda acha que Jesus Cristo é o Messias prometido. E ele diz que sim. Nesse momento, Abigail estava doente, né? E Saulo tinha pedido ela para poder ir até a cidade, que ele ia indicar um médico para poder ela tratar e tal. E ela se dirige até a cidade. Só que no dia que ela chega na cidade, é exatamente no dia que Saulo tinha condenado Estevão a morrer. O pessoal ia apedrejar ele e tudo. E ela chega no momento, e de Estevão, na realidade, ele vê que Estevão é o irmão dela. E ela pega e fala com Saulo fica perplexo. E fala assim, como assim? Esse cara é o cara que eu estou perseguindo, é o cara que está falando que o Jesus Cristo é o Messias prometido, e como se ele é seu irmão, a gente não pode ter mais nada. Eles já tinham até casamento marcado e tudo, e Abigail também, na maior naturalidade, muito triste com a morte do irmão, se afasta de Saulo com muita dor, e Saulo naquela frieza dele de que ele não poderia mais continuar com Abigail, sabendo que o cara que ele tinha mandado matar, falando de Jesus Cristo, ninguém poderia saber que ele era irmão dela e ia atrapalhar a reputação dele dentro da cidade. Só que com o passar do tempo, ele vai sentindo muita saudade de Abigail e tudo, e ele resolve procurar Abigail. Quando ele chega até a cidade, ele descobre que a Abigail está muito mais doente do que ela já estava, e ela vem falando com ele de que não, que ela estava tranquila, que ela acreditava que breve ela ia conseguir se encontrar com o irmão dela, que ela ia encontrar Jesus Cristo, que a morte não passava só nessa vida. E isso magoou mais ainda Saulo, porque ele fala assim, quem que veio aqui você falar em você de Jesus Cristo? Não, durante esse tempo que eu estive doente, que você se afastou, Ananias esteve aqui e me falou tudo sobre esse Jesus Cristo, sobre essa bondade dele, me falou sobre como que vai ser a nossa vida daqui pra frente, e isso me abriu os horizontes, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo de seguir a vida. E ele pega e fala, não se preocupe, eu vou te levar pra cidade pra poder tratar com o médico, você vai ficar bem, a gente vai voltar a ficar legal e tudo, e eu quero saber onde é que esse Ananias está, porque eu vou mandar perseguir, porque ele não pode sair por aí falando desse tal de Jesus Cristo. Ele pega e vai atrás do médico pra poder tentar ajudar a Abigail, mas quando ele volta, Abigail também desencarnou. E
isso deixa ele com muita raiva, porque antes dela desencarnar, ela estava falando de Jesus Cristo, que era o cara que ele não acreditava que era o Messias, e ele resolve juntar alguns soldados e ir em direção para procurar Ananias. Eles descobrem que Ananias foi para Damasco, e aí eles pegam a estrada de Damasco e vai para poder perseguir Ananias. Só que no meio da estrada e tudo é quando acontece, Jesus Cristo aparece para Saulo na estrada de Damasco. E ele vê aquele clarão onde ele cega ele, e Jesus vira para Saulo e pergunta para Saulo assim: por que me persegues? E nesse momento Saulo realmente acorda. Ele fala assim: cara, o que eu tô fazendo? Como é que eu tô perseguindo o cara já morreu, o cara aparece pra mim aqui, realmente isso é verdade e tudo. Ele pega e vira pra Jesus e fala assim: me desculpe e tal, o que queres que eu faça? E nisso Jesus fala assim: continue seguindo até Damasco, que lá você saberá o que fazer. Só que Saulo fica cego. O clarão, a luz é tão forte, a energia é tão forte que ele perde a visão. E ele vira para os soldados e fala que viu Jesus, que ele não está enxergando, e pede para poder levar ele para Damasco e tudo. Os soldados ficam preocupados com isso e tal, e levam ele até Damasco e falam assim: ó, vamos até a casa de um amigo meu ali, que esse amigo vai me receber. Só que na hora que o soldado bate lá na porta e tudo, e fala com o amigo, fala assim: olha, Saulo tá aí, perdeu a visão, tá delirando, e tá falando de que viu Jesus Cristo na estrada de Damasco e tá querendo te ver aí para poder conversar com você, ver o que você pode fazer, que eu tô achando que ele tá delirando. Ele disse assim: olha, minha casa tá cheia e tudo, tô cheio de visita aqui, e se ele tá falando que viu Jesus Cristo e tudo, eu não posso colocar ele pra dentro da minha casa, não, porque os meus convidados vão pensar? Leve ele pra um hotel lá, deixa ele no albergue lá, que amanhã eu vou lá para poder conversar com ele, poder ver o que tá acontecendo. E Saulo fica profundamente chateado com isso, porque o amigo que ele tinha na cidade não abriu as portas para ele. E ele pega e vai para o hotel. E ele está lá no hotel chorando, profundamente triste pela situação, pelo que aconteceu. Ele não acreditava em Jesus Cristo, aparece para ele no deserto, ele perde a visão, ele perdeu a mulher que ele amava, ele matou o irmão dela, e isso, essas emoções todas vindo à tona, né? Ele vai até pensando que um amigo que ele tinha na cidade que vai abrir as portas para ele, o cara dá as costas para ele, e ele tá praticamente sozinho em Damasco, no hotel, né? Na cidade, e quando pensa que não, alguém vai lá e bate a porta. Aí ele pega e abre a porta e fala assim: quem é? Aí o rapaz que bate a porta fala assim: eu sou Ananias. Ele: Ananias? O que você veio fazer aqui? Ananias vira e fala com aquela simplicidade também: aquele que te tirou a visão no deserto me mandou vir aqui para te restituir a visão. E nessa hora Ananias vai lá e devolve, através de Jesus Cristo, age através de Ananias e devolve a visão para Saulo. E aí Saulo começa a mudar a concepção dele. Ele pega, mesmo assim, ainda um pouco receoso, ele pega e volta para a cidade e tenta falar com todo mundo que ele conhece que ele viu Jesus Cristo, que realmente o cara existe, que ele é o Messias prometido, e ninguém acredita nele, tipo, como se fosse banido. Ele não poderia ser mais doutor da lei. E onde ele vai conseguir buscar refúgio? Ele busca refúgio exatamente na casa do caminho. Então, o pessoal que ele tentou perseguir é o pessoal que abre as portas para ele. E contam para ele a história de Estevão, como que tudo aconteceu, como que Estevão estava seguindo, o que aconteceu. E nessa hora Saulo resolve mudar de nome para poder realmente, como se fosse o batismo, né? O pessoal chamava naquela época assim, vai trocar de nome e vai levar, ele se predispõe a levar o evangelho para frente. Ele pega e se nomeia como Paulo, em homenagem a Paulo Sérgio, que foi o rapaz que salvou a vida de Gisiel naquele barco, naquele momento, onde ele pôde conhecer e mudar um pouco a vida de Saulo naquele momento. Então Saulo se começa a chamar Paulo de Tarso a partir desse momento e resolve levar o evangelho para as cidades, porque ele acha que é importante, porque ele, como doutor da lei, ele não sabia da vinda do Messias, e as cidades ao redor também não sabiam. Então ele se predispõe a começar a levar. Eu lembro que Jesus Cristo, ele foi, o pessoal pergunta, assim, quem que será a pessoa que vai levar o evangelho para o mundo, para onde as pessoas vão conseguir saber que Jesus Cristo esteve aqui?
quem vai divulgar o evangelho nada mais certo do que seu primeiro perseguidor. E quem foi o perseguidor primeiro foi Paulo, então foi Saulo de Tarso. Então ele pega e se predispõe aí. Cada cidade que ele entra, ele faz questão de ir primeiro na sinagoga para poder falar do evangelho, falar de Jesus Cristo. E ele é sempre expulso, o pessoal quer bater neles, mas sempre quando ele sai, ele sempre consegue trazer um ou dois, às vezes três, e ele começa de cidade em cidade falar da vinda do Messias e qual que era a proposta, do que a gente vai. E daí em diante, o livro tem muitas outras passagens, muitos outros acontecimentos, alguns detalhes muito importantes, é um livro de se emocionar bastante. Não é vergonha para homem nenhum dizer que eu chorei igual menino no final do livro. Então, acho que para todo trabalhador da seara do Cristo, eu acho que é importante a gente ler esse livro, fazer uma reflexão, uma análise das nossas atitudes, dos nossos projetos, do que a gente está fazendo para poder melhorar, porque um homem que perseguia Jesus Cristo mudou o pensamento dele e conseguiu ainda fazer o bem, conseguir levar a mensagem para frente, porque ainda não dá tempo da gente fazer algo de diferente, né? Então é isso aí, eu agradeço a oportunidade e abraço a todos, com Deus. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar, uma visão celeste se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar.